Na mesma cidade do interior, cercada por montanhas e um céu sempre limpo, dois homens viviam realidades diferentes. Um deles era Augusto, um jovem bem apessoado, sempre vestido com roupas alinhadas, gravata impecável e sapatos engraxados. Trabalhava em um escritório importante da cidade, onde se destacava por sua ambição. Sempre buscava mais dinheiro, mais prestígio, mais conquistas. Ia à igreja todo domingo, entregava o dízimo fielmente e acreditava que isso era suficiente. Para ele, a salvação estava atrelada à obediência às regras institucionais e ao comportamento exemplar diante dos homens. Do outro lado da cidade, vivia Elias, homem simples. Morava numa casinha humilde aos pés da serra, cercado por árvores e silêncio. Não tinha celular moderno, nem se importava com as tendências. Vestia-se com roupas descombinadas, mas sua presença era envolta em paz. Elias havia passado por um profundo arrependimento anos antes. Abandonara os vícios, a vaidade e o orgulho. Sua única paixão era a palavra de Deus. Lia a Bíblia todos os dias e buscava viver os ensinamentos de Jesus com simplicidade e verdade. Não frequentava nenhuma denominação específica, mas sentia no coração que deveria congregar, como diz a carta aos Hebreus. Foi assim que, em um domingo, ambos se encontraram pela primeira vez. Elias havia decidido visitar uma igreja na cidade. E lá estava Augusto, com seu terno azul marinho e sua Bíblia nova de capa de couro. O culto foi típico: louvores animados, pregação sobre prosperidade e um apelo ao dízimo. Elias, atento, observava tudo com olhos espirituais. Sentiu que algo ali não batia com o que havia lido nas Escrituras. Ainda assim, após o culto, permaneceu por alguns minutos e acabou cruzando o caminho com Augusto. A amizade se iniciou de forma tímida, mas sincera. Elias via em Augusto um coração bom, ainda que cego pela religiosidade. Augusto, por sua vez, sentia algo diferente em Elias, uma leveza, uma sabedoria silenciosa que o intrigava. O tempo passou. A amizade cresceu, mas cada um seguiu sua trilha. Augusto mergulhava cada vez mais em sua busca por sucesso. Tentava alcançar a vida perfeita, o casamento ideal, a casa ampla, o carro do ano, a conta bancária recheada. Mas quanto mais corria, mais as coisas escapavam de suas mãos. Nunca estava satisfeito. Nada era suficiente. Sempre faltava algo. Elias, por outro lado, continuava sua vida simples. Seu tempo era dividido entre o trabalho com a terra, a leitura das Escrituras e momentos de contemplação. Não ligava para status. Onde passava, deixava paz. As pessoas se sentiam bem ao seu redor. Mesmo sem dinheiro, havia alegria em seu olhar. Um dia, os dois se encontraram após muito tempo sem se ver. Sentaram juntos em um banco da praça, sob uma árvore. Augusto começou a falar de suas lutas, das metas não alcançadas, do vazio que sentia mesmo frequentando a igreja. Elias ouvia em silêncio. Quando chegou sua vez de falar, contou sobre as palavras de Jesus que iam na contramão do que se pregava nas igrejas modernas. Falou da humildade, da renúncia, do chamado ao arrependimento. Augusto ficou pensativo, mas logo descartou as palavras do amigo, dizendo que Deus queria que vivêssemos bem, com o melhor dessa terra. Augusto continuou sua busca insaciável e, de repente, tudo começou a dar certo. O emprego dos sonhos chegou, o carro novo foi financiado, a mulher ideal apareceu. Sua vida parecia finalmente entrar nos trilhos. Ele viu nisso um milagre, um favor de Deus. Mas não tocou mais na Bíblia, nem refletiu sobre as palavras de Elias. Os anos passaram e o que parecia bênção
começou a mostrar sua verdadeira face. Apesar das conquistas, Augusto sentia um vazio que o corroía por dentro. Estava cada vez mais distante da presença de Deus, ainda que sua frequência aos cultos fosse pontual. Era como se a alma estivesse seca. Certo dia, em uma tarde quente, Augusto decidiu tomar um sorvete. Ao entrar na sorveteria, esbarrou em alguém. Era Elias. O mesmo sorriso, o mesmo olhar sereno. Parecia que o tempo não o havia tocado. Augusto ficou surpreso e tocado pela luz que emanava daquele homem. Conversaram por longos minutos. Augusto contou sobre sua vida, seus bens, suas conquistas. Elias ouviu e, em seguida, com doçura, disse: às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam para que possamos enxergar o que realmente importa. O diabo também dá presentes, mas com algemas invisíveis. Aquelas palavras ecoaram na mente de Augusto por semanas, até que, finalmente, decidiu fazer algo diferente. Pegou sua Bíblia empoeirada e começou a ler. Cada versículo parecia gritar com ele. Percebeu que sua vida estava desalinhada com a vontade de Deus. Augusto pediu férias do trabalho. Desligou-se das redes sociais, parou de correr atrás de tudo. Dedicou-se à palavra. Aos poucos, sentia seu coração se aquecer. Começou a entender o que Elias queria dizer. O Espírito Santo tocou. Arrependido, confessou seus pecados e decidiu mudar. Desfez-se do supérfluo. Passou a viver com simplicidade. As pessoas começaram a notar algo diferente nele. Uma luz, uma presença, uma paz que não vinha das conquistas materiais. Era o brilho do Espírito. Meses depois, reencontrou Elias em uma fila de supermercado. Após uma conversa calorosa, Augusto perguntou por que ele havia ido naquela igreja onde se conheceram. Elias respondeu: senti no coração. Augusto entendeu. Deus havia conduzido tudo. Aquela amizade não fora aleatória. Era parte de um plano maior. Uniram forças. Começaram a visitar igrejas, compartilhar suas experiências, alertar sobre a religiosidade cega. Criaram panfletos com versículos escondidos pelos líderes institucionais. Muitos começaram a despertar. Cultos passaram a ser feitos em casas. Famílias se uniram. O amor voltou a ser o centro. Não havia mais shows, palcos, nem disputas. Apenas comunhão. A luz se espalhou. A cidade viu nascer um movimento puro, fundamentado no Evangelho real. Augusto e Elias, agora conhecidos como os apóstolos do século XXI, recusavam qualquer forma de idolatria. A fama não os seduziu. Eram apenas servos. Foram perseguidos, caluniados, expulsos de algumas igrejas. Mas não pararam. Continuaram a semear. Onde iam, deixavam rastros de amor, compaixão e verdade. O chamado para você. Essa história não é apenas sobre dois homens. É sobre mim. É sobre você. É sobre todos que em algum momento foram enganados pela aparência das coisas e esqueceram da essência. Se você sente que carrega fardos pesados, saiba que o fardo de Jesus é leve. Se você não lê a Bíblia, entenda que é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer que você fique distraído, ocupado demais para enxergar. Mas hoje você está lendo isso, e isso já é um sinal. Desperte. Abra a Bíblia, ore com sinceridade, peça ao Espírito Santo que te guie. O caminho é um só, a fé de Cristo. Venha para a luz verdadeira, fuja da Matrix, viva a vida real que Deus planejou para você. Ainda dá tempo.